Pronto, bom dia, sexto ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção da atividade pedida, né? Essa atividade vai estar na página 97, começa lá, e é do capítulo 8 sobre Atenas e Esparta. Então, vamos lá rapidinho. Preste muita atenção, eu sei que você já fez, então você vai fazer a correção junto comigo agora. Então, vamos ver o que a questão diz? Então, nós temos, veja só, para acompanhar, a primeira questão vai pedir para você associar a característica a um desses grupos, né? Eupátridas, escravos e periecos, certo? Então vamos começar. Sempre que aí, quando for eupátridas, você vai escrever a letra A, quando for metecos, B, e quando for escravos, letra C. Então, vamos lá. Podiam pertencer ao Estado, aos cidadãos e aos homens livres. Então, qual desses grupos aqui que eram dominados, né? Se pertencer era que eram dominados, que tinham eram controlados pelo Estado. A gente sabe que não são os eupátridas porque é eles que controlavam. Então, e os estrangeiros, apesar deles não terem direitos políticos, também não eram, né? Então, desculpe, os metecos. Então, qual é a alternativa que fica? A alternativa que fica são os escravos. Então, você vai lá e você só confirma comigo, que eu sei que você já fez, né? Então, você vai colocar a letra C. Eram eles quem faziam a limpeza pública, a fiscalização e o policiamento se pertencesse ao Estado. Gente, quem é que podia fazer a limpeza pública? Não eram os eupátridas, é claro, né? E nem tampouco os periecos. Só sobra pra gente mesmo os escravos, que limpavam, né? E faziam toda a tarefa mais difícil. Então, novamente, letra C. Continua aqui. Os únicos que tinham direitos políticos desses grupos, qual era? Quem tinha direito político ali? E nós falamos, né? Os bem-nascidos, que eram chamados de eupátridas. Então, confirme comigo que os eupátridas. Você vai lá e coloca a letra A, como está no seu livro. Não podiam se casar com cidadãos. Quem desses grupos não podiam se casar com cidadãos? Escravos, a gente sabe que eles não iam colocar aqui jamais. E os eupátridas casariam, lógico, né? Porque eles podiam fazer, até porque eles eram cidadãos. Então, a única opção que falta pra gente são os escravos, né? Então, você vai... são os periecos, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar aí a letra B. Você pode voltar, e é bom que você volte se você tem dúvida, para você confirmar. Olha, página 90 vai estar falando sobre cada característica de cada grupo desse, certo? Então, sobre os metecos, né? Periecos são dos ilótas, né? Sobre os metecos, você vai ter que eles são estrangeiros, não tinham nenhum direito político e nem podia se casar com os cidadãos. Isso são os metecos, é o que a questão está dizendo aqui. Metecos, escravos e eupátridas, tá? Então, vamos lá, continuando aqui diz. Eles eram grandes proprietários de terras e os comerciantes e os donos das oficinas de artesanato. Qual desses grupos eram grandes comerciantes e eram donos, né, de toda essas oficinas de artesanato? Não eram os escravos e nem eram os periecos, gente. Os periecos eram os estrangeiros, então quem sobra pra gente vai sobrar, então vai restar pra gente nessa opção aí os eupátridas, viu? Então aí você vai colocar também aí alternativa A, letra A. E a última diz: se dedicavam ao comércio e à atividade manufatureira. Não são os eupátridas, porque eles não faziam isso, nem são os escravos. Então a gente volta lá para a página 90 e vamos ver então. Vamos ver então metecos aqui. Eram estrangeiros, não tinham nenhum direito político, nem podiam se casar com cidadãos. Aí ele vai continuar. Eles se dedicavam ao comércio e à atividade manufatureira. Então, o último metecos, viu? Você vai colocar aí, escrever aí a letra B. Próxima página, então, 98, a segunda questão. Vamos lá para a segunda. Atenas é conhecida como o berço da democracia. Porém, de acordo com o que estudamos, existem algumas diferenças entre a democracia grega e a nossa. Por exemplo, pensando nisso, responda: em Atenas, qualquer pessoa era considerada cidadã? Então, pelo que você viu, assistiu às aulas e nós falamos e você leu, lá em Atenas, todo mundo era chamado de cidadão, considerado cidadão. Por exemplo, a mulher era chamada de cidadã,
ela podia votar? Não. Então, se ela não era considerada cidadã e nem podia votar, então não era todo mundo que tinha direito político, nem era considerado cidadã. Então, qual seria a resposta, né? Claro que é não, né? Você vai só confirmar que é não, porque não era todo mundo. E aí você vai dar alguns exemplos, né? De lá de Atenas. Como é que Atenas era? A mulher não podia votar, o escravo não podia votar, o estrangeiro não podia votar. E quem é que votava, professora? É aquilo que você escreveu aí, que nós lemos, justamente quem? Os homens adultos, homens livres, os bem-nascidos, né? Esses eram considerados cidadãos que podiam votar, certo? A terceira questão diz assim: diz o artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Após ter estudado sobre a democracia ateniense, responda em seu caderno. Alternativa A, letra A. Quais as diferenças principais entre o que pensavam os gregos sobre a organização política e o que defende nossa Constituição? Pronto, então vamos pensar aqui. A questão anterior a essa vai dar a resposta já para você aí, né? Você que já fez, você sabe disso. Então, veja só. Como é que os gregos pensavam sobre a política? Quem que podia votar? Homens adultos, homens livres, os bens-nascidos. Quem que não podia votar? Mulher, estrangeiro, escravo. Então, na cabeça deles, na visão deles, a política se organizava assim, né? Os grupos menores, que eram os eupátridas, os bem-nascidos, é que organizavam a política e quem decidia o voto. Então, era assim que funcionava, né, em base à política ateniense, certo? Bom, aí ele continua aqui dizendo o seguinte. Isso mesmo, continua falando isso sobre a organização política e o que defende nossa Constituição. Bom, você vai colocar, né, vai confirmar o que eu disse para vocês. Aí a letra B vai estar assim: na sua opinião, o artigo 5º da nossa Constituição condiz com a realidade brasileira? O que você acha? Você acha que tudo que a Constituição diz, que eu acabei de ler, acontece com todas as pessoas? Eu sei que você já me disse aí, né? Não, professora, claro que não. Eu já vi algumas cenas que não respeitaram essa pessoa. Mesmo que a Constituição, o artigo 5º, diga que todo cidadão tem direito à liberdade, à igualdade, independente de raça, né, de religião. Então, pense em uma cena, né? Eu vou dar um exemplo. Alguém pode querer entrar numa loja e ele ser maltratado ou destratado, ou ele não ser recebido por ele ser negro, ou por ele ser pobre, por exemplo, né? Ou por morar em algum bairro que não é bem visto. Essa pessoa pode sofrer discriminação, mas ela, por exemplo, se ela estiver, ela pode ser proibida de comprar naquela loja só pelo fato dela ser negra, né? Ela não pode, isso é discriminação. Então, se a Constituição fala que nós temos direito à liberdade, né? E temos que ser respeitados, então é um exemplo bom, né? Bom que eu digo para se lembrar que a Constituição, infelizmente, não é cumprida por todos. É crime, professora, é algo que pode ser considerado como desrespeito à Constituição e, a depender do caso, pode ser crime também, certo? A quarta questão diz: entre os atenienses existia uma pena política chamada de ostracismo. Aí ele pergunta: como é que esse ostracismo se baseava? O que era? Gente, o ostracismo, eu sei que você já escreveu aí, o ostracismo era assim: quando alguém era escolhido para liderar ou para administrar politicamente aquela cidade, naquele lugar lá em Atenas, se as pessoas não se adaptassem a ele ou a ele e falassem assim, ele não está sabendo administrar, então o que acontecia? Havia uma votação bem significativa nesse caso, e essa pessoa ela era expulsa, né, daquele lugar durante 10 anos. Isso é ostracismo, né? Que na verdade é um afastamento da sociedade, né? Você tirar a pessoa durante 10 anos, tá? A quinta questão diz: explique a situação das mulheres atenienses na Grécia Antiga. Como é que a mulher era tratada? Primeiro, ela não era considerada cidadã. Depois, não tinha direitos políticos. E
Com isso tudo, ela não era respeitada como deveria ser respeitada. É claro que havia alguns casos em que a mulher ela era respeitada, mas na maioria ela não era dos casos, porque ela não era considerada cidadã, certo? Número 6 vai falar sobre os Jogos Olímpicos. E aí deixa eu começar a explicar, e aproveitar e explicar para você que os Jogos Olímpicos ele vai começar na Grécia Antiga, porque eles tinham uma linkagem, né, eles faziam uma ligação com a religiosidade e os deuses mitológicos, entre ele era Olimpo, né, a parte, por isso que é Olimpíadas, né? Por causa dessa questão, desse deus mitológico. Então, era muito respeitado, né? Mais do que um esporte, né? Eles veneravam, respeitavam. Você tem ideia? Davam-se uma pausa em toda aquela região, ou regiões próximas, até um pouco afastadas, que eram convidadas para estar ali. Quem estava em guerra parava de guerrear, justamente por causa do período das Olimpíadas. Então, continua dizendo o seguinte, neste capítulo, né? Que você estudou neste capítulo. A educação dos jovens espartanos era voltada para o aperfeiçoamento físico e a prática de esportes. Sobre isso, responda. A letra A ele vai dizer como é que era que esses meninos eram. Como é que era o esporte, os meninos. Aí, o que você vai colocar, né? E já colocou aí. Lembrando que os meninos eram treinados também para a guerra, né? Eram treinados para a guerra, não igualmente aos os espartanos, mas os meninos já eram treinados. O que era que esses meninos faziam, professor? Esses meninos eles tinham combate, né? Esse combate, qual era o objetivo? Era para ataque e para defesa. Isso eram os meninos. E as meninas? As meninas, elas também tinham os esportes. Quais eram os esportes? Arco e flecha, jogo de dardo, lançamento de disco. Isso eram as meninas. Tá? Então, vamos lá então. A letra B continua dizendo, cite 4 provas realizadas nas Olimpíadas da Grécia Antiga. Tá, vamos pensar aqui, né? Nós temos corrida de carros, você vai ter lançamento, jogo de dardos, lançamento de discos, esses podem fazer parte também. Deixa eu ver mais para vocês. E vai ter salto, corrida, natação, viu, gente? Só para confirmar o que vocês escreveram aí. Deixa eu ver mais aqui. Além disso, porque eram muitos, né? Você pode, para você ter uma noção como é que eles faziam, você pode também acrescentar, né? Tinha a questão, a corrida eu já falei, tinha o pentátulo, pancrácio, que né, tem pessoas que recebem esse nome, né, de pancrácio, né? É muito diferente, mas recebe. Isso é B. E a última questão diz, sobre a sociedade espartana, atribua V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá? Aí diz assim, o indivíduo em Esparta não devia submissão ao Estado. O que é isso? O indivíduo espartano ele não devia obedecer ao Estado. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso, porque ele está dizendo que não devia obediência. É o contrário, o indivíduo ele devia obediência ao Estado. Né? Vamos lá para o outro. Todos os cidadãos deveriam ser saudáveis para que se formasse um exército de vencedores. Isso é verdadeiro em Esparta? Todos os cidadãos. Então, lembrando que cidadãos só eram meninos, não homens. Então, eles tinham que ser saudáveis para ir para a questão da guerra. Então, é verdadeiro. A população espartana era composta por eupátridas, metecos e escravos. Não, gente, aí era a população ateniense, falso, né? Demais aí. A aristocracia dominante era composta pelos esparciatas, também chamados de espartanos. Sim, verdadeiro demais aí. Viu? A aristocracia era aquele grupo pequeno que mantinha grande poder de terras. Então, isso está certo com certeza. Os periecos gozavam de completa liberdade social e econômica? Claro que não, eles não tinham essa liberdade econômica aí, nem social, então é falso. Os ilotas eram obrigados a prestar serviço militar e viviam constantemente vigiados? Não, também é falso isso aí. E a última, os ilotas trabalhavam na terra, mas não tinham nenhum direito sobre ela, verdadeiríssimo. Os ilotas não trabalhavam na terra, mas não tinham direito sobre ela. Trabalhavam sobre a terra, plantava, colhia, protegia, mas não tinham direito sobre ela. Tá? Então, encerramos aqui
Na outra aula nós continuaremos o conteúdo já, viu? Sobre ainda Esparta e Atenas, a educação, como é que era. Fiquem atentos e nós voltaremos, viu? Cheiro, fiquem com Deus.